Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né, nesse momento aí de quarentena, de reclusão social, né, de isolamento social, que nós estamos nos cuidando, né, esperando que logo esse momento acabe, que possamos voltar às nossas atividades cotidianas, né, e às nossas aulas presenciais. Esse vídeo que estou gravando, um breve vídeo na verdade, é destinado aos alunos do 8º ano no Colégio Militar, na disciplina de História, né? Então, estamos aí utilizando os mecanismos, né, de educação à distância para a gente continuar aí estudando, né, e ampliando os nossos conhecimentos, né? E esse momento é muito importante, né? Nós chamamos a atenção de vocês para que continuem estudando, realizando as atividades que nós estamos passando, né, para que quando a gente voltar para a sala de aula a gente possa aí estar bem desenvolvido e com os conteúdos, conhecimento bem consolidado, beleza? Pessoal, esse breve vídeo que eu estou gravando para vocês é para explicar alguns conceitos, né, alguns temas que nós estamos estudando nesse segundo bimestre. Lembrando que há algumas semanas, 2 semanas para ser mais exato, o segundo bimestre teve início, né, então eu já passei um texto introdutório, né, sobre o conteúdo que nós vamos estudar nesse segundo bimestre e uma atividade que vocês estão me enviando por e-mail, né? Então quem não enviou ainda, dá tempo, né? Tem que enviar para a gente avaliar, né? Avaliar a participação de vocês nesse processo educacional, beleza? Então comprometam-se aí a realizar todas as atividades e vai ter um desenvolvimento bacana, a gente continuar aí, né, a desenvolver bem até a volta das aulas presenciais, ok? Pessoal, então como eu disse para vocês, eu passei um texto, né, eu disponibilizei no GR8 aí um texto na semana retrasada sobre 2 temas que nós vamos estudar nesse segundo bimestre, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, né? Também conhecida como Conjuração Revolta dos Alfaiates. Então esses 2 temas serão os temas iniciais dos nossos estudos nesse segundo bimestre. Mas antes disso, eu quero contextualizar algumas coisinhas com vocês, né? A gente lembrar um pouquinho alguns aspectos históricos que vão influenciar nesses 2 movimentos, né, nessas 2 realidades, nessas 2 revoltas. Primeiro, no primeiro bimestre nós estudamos o iluminismo, né, as ideias iluministas e a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, mas nós focamos mais no iluminismo e na Revolução Francesa, que foram movimentos sociais muito importantes para a formação do pensamento moderno, né? Então vamos contextualizar. O iluminismo surge a partir do século XVIII na França. E os iluministas, os filósofos iluministas, os pensadores, eles buscavam o quê? Eles buscavam questionar, criticar o modelo adotado, o modelo político, econômico adotado pelos estados absolutistas. Eles queriam mais liberdade, eles queriam, através da razão, romper com o domínio, né, dos estados absolutistas, da igreja. Então esses iluministas fizeram muitas críticas, por exemplo, à Igreja Católica. O principal crítico da Igreja Católica iluminista foi Voltaire, né? Então Voltaire, ele dizia que nós tínhamos que ter essa independência também da religião, né? E nós tivemos vários outros importantes, né, pensadores iluministas que nós estudamos. Montesquieu, que definiu, que dividiu, né, os poderes, poder judiciário, legislativo, né, o poder executivo. Então a divisão dos 3 poderes, que até hoje a nossa república, né, o nosso modelo administrativo no Brasil utiliza, né, cada poder independente, cada poder tendo a sua autonomia, a sua autoridade. Então foi graças a esse movimento iluminista, né, que o pensamento se ampliou. As pessoas começaram a questionar, as pessoas passaram não só a aceitar as coisas impostas, mas passaram a ter um pensamento próprio, um pensamento específico, um pensamento emancipado. O que é um pensamento emancipado? É um pensamento independente, é um pensamento seu, não é um pensamento imposto. Não é aquilo que eu imponho a você, é aquilo que você pensa e tira suas próprias conclusões, ok? Outro movimento importante que nós estudamos, que eu falei para vocês, que eu me referi, foi a Revolução Francesa, né, que teve início, como o nome já diz, na França, em 1789, e teve uma grande importância para a consolidação dos princípios democráticos, né, da ideia de uma república moderna, a ideia de princípios universais, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que eu passei até atividades para vocês. Mas a Revolução Francesa também teve problemas, como nós estudamos, né? Nós sabemos que quem liderou, quem organizou a Revolução foi a classe burguesa, com apoio popular, né? E também direcionado a alguns grupos sociais, os girondinos, os jacobinos, né? Então esses grupos, eles acabaram sendo, de certa forma, até violentos, né? Os jacobinos, liderados lá por Robespierre, que nós estudamos,
eles estabeleceram um regime de terror na França, né, a partir de 1792. Né? Então, aquela ideia de liberdade, de fraternidade, de igualdade, acabou se tornando uma tirania. Né? Eles perderam-se nos seus princípios, eles acabaram deixando a desejar e se tornaram, né, um regime autoritário, um regime, né, de certa forma mau, tanto quanto o regime monarquista que eles retiraram do poder. Eles mandaram, né, decapitar lá o rei Luís XVI, né? Então, dando fim à monarquia francesa, naquele período pré-revolucionário. Então, eles acabaram perdendo, né, essas suas ideias, esses ideais de fraternidade, de igualdade, né, e de justiça que eles tinham tanto na ideia da Revolução Francesa. Ok? Então, esses dois princípios acabam influenciando outras localidades no mundo. O Brasil, por exemplo, né, a Revolução Francesa e principalmente as ideias do Iluminismo influenciaram essas duas revoltas que eu vou trabalhar com vocês, né, que eu já estou trabalhando na verdade com vocês, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então, os princípios iluministas, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, acabaram rompendo, né, o continente europeu e chegando ao Brasil. Então, né, alguns setores da elite brasileira acabaram se apropriando, né, desses princípios revolucionários trazidos pelo Iluminismo. Primeiro, pessoal, nós temos que entender que o Brasil nesse período, né, a Inconfidência Mineira, por exemplo, ela aconteceu em 1789, no mesmo ano da Revolução Francesa. O Brasil ainda era um governo, era um povo, né, era um país ainda dominado por Portugal. Portugal estabelecia seu domínio e muitas injustiças eram praticadas. Né? Então, Portugal acabou tirando aquilo que o Brasil tinha de melhor, acabou explorando, né, colonizando, explorando o Brasil de diversas formas possíveis. Explorou quando era a organização do pau-brasil, né, que eles retiravam o pau-brasil e levavam para a metrópole, para Portugal. Explorou na questão da cana-de-açúcar, né, na colonização lá no litoral brasileiro, né, com as fazendas de cana-de-açúcar, e também na mineração. Então, por exemplo, se você descobrisse um ouro lá, uma quantidade de ouro, você tinha que dar uma porcentagem para Portugal. Então, essa porcentagem era alta. Então, isso causou muito descontentamento entre os indivíduos, principalmente as classes de elite, né, as classes altas da sociedade brasileira. A Inconfidência Mineira, ela foi organizada pela elite brasileira, não foi pelo povão, não foi pela galera, não foi pela massa, foi pelas elites que estavam descontentes com o governo português. O governo português estava cobrando muitos impostos, cobrava um imposto chamado derrama, né, que tinha que passar uma parte do ouro encontrado para Portugal. Então, assim, era um governo muito explorador, né? Então, ele estabelecia uma exploração muito grande e as pessoas estavam sentindo isso, tanto a elite como as pessoas pobres. Lembrando que nesse período nós tínhamos ainda a escravidão, né? Milhares e milhares de negros foram escravizados no Brasil e quem se beneficiava eram os senhores de engenho, né? Então os pobres não tinham benefício nenhum nessa sociedade, nessa estrutura social que se estabeleceu no Brasil colonial. Então esse ideal de liberdade, de fraternidade, esse ideal de mudança política chegou ao Brasil, vindo da Europa, da França especificamente, e de outras localidades da Europa, chegando ao Brasil e alcançando Minas Gerais. Né? Então, os Inconfidentes Mineiros eram pessoas da elite, pessoas que queriam contrapor, né, o governo de Portugal, né, a metrópole portuguesa, queriam até estabelecer uma república. Eles defendiam a ideia de fazer ali em Minas Gerais, na Vila Rica, uma república, um governo independente. O Brasil não seria mais, aquela localidade, na verdade, não seria mais pertencente a Portugal. E eles queriam também, né, ter mais autonomia. Mas, uma coisa importante, os Inconfidentes Mineiros, né, essa elite que lutava para ter a emancipação, para ter a liberdade em relação a Portugal, eles não tocavam muito no assunto da escravidão. Por quê? A escravidão era uma peça importante, era o braço direito dessas elites. Esses senhores, esses caras que faziam parte da elite, eles tinham escravos, então eles não podiam ali naquele momento, né, criticar ou defender a bandeira da abolição em uma situação que eles dependiam dos escravos. Os principais líderes da Inconfidência Mineira foram Cláudio Manuel, né, e principalmente Tiradentes, que foi considerado o mártir da Inconfidência, né, o único que morreu, o único que acabou sendo
decapitado, né, e a sua cabeça ainda sendo exposta para as pessoas verem, né, e seguirem, e não seguirem o exemplo dele. O único que foi de fato condenado e morto foi Tiradentes, que se tornou um mártir, né, até aquela imagem que mostra Tiradentes igual a Jesus Cristo, barbudo, cabeludo, né. Tiradentes ele tinha uma patente militar, ele era um alferes, né, era como se fosse hoje o segundo tenente, né, da polícia. Então ele tinha uma patente militar. Só que essa imagem que nós temos de Tiradentes, barbudo, cabeludo, né, sendo enforcado, é uma imagem construída para vangloriar a imagem dele, a personalidade dele. Segundo os historiadores, Tiradentes, quando foi, né, executado, ele estava careca e sem barba, né, porque a barba também poderia impedir, né, o enforcamento. Ali a corda poderia prender na barba e assim não haver, na verdade, né, o enforcamento. Então, construiu-se uma imagem muito deusada, né, muito embelezada do Tiradentes. Enfim, mas foi um movimento importante. A partir desse movimento da Inconfidência e também da Conjuração Baiana, né, que também é conhecida como Revolta dos Alfaiates, essa conjuração que aconteceu na Bahia em 1798 foi um movimento popular. Então o povão participou. A situação lá na Bahia era muito complicada, crise econômica, a Bahia tinha sido deixada de lado pelo governo português e a população estava revoltada, né? Então tanto pessoas do povão como a classe dominante, né, a elite. Então essas pessoas, elas criaram um movimento de revolta, né, de rebelião, para tentar mudar a situação. Tanto a tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana foram duramente, né, castigadas, duramente perseguidas pelo governo português, né? Eles não tiveram um objetivo final, mas foi muito importante, porque a partir daí o pensamento começou a mudar. As pessoas começaram a questionar a base da imposição colonial portuguesa. Tanto é que em 1822 nós tivemos a independência do Brasil, que também foi um assunto assim específico, que nós vamos ver que foi liderado também pelas elites, né? Não foi o povão que foi para a rua pedir a independência do Brasil de Portugal, foi a elite, né, que estava cansada da exploração de Portugal. E em 1822 Dom Pedro I coroado imperador do Brasil, né? Então posteriormente nós vamos ver um pouquinho disso aí. Então o que eu queria chamar a atenção para vocês desse tema da Inconfidência e da Conjuração Baiana é que foram movimentos importantes que tiveram, né, as suas motivações lá nos ideais do Iluminismo, da Revolução Francesa, de uma mudança social. Então, como eu disse, no todo, esse movimento foi importante porque possibilitou uma nova perspectiva, né? Apesar de não ter sido bem sucedido, né, o seu final não foi como eles queriam, mas trouxe muitos benefícios que posteriormente serão importantes na independência e também na proclamação da República no Brasil, ok? Então, pessoal, esse é um resumo, uma coisa bem sucinta, né? Tentei ser o mais claro possível, espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, estou à disposição, né, nas redes sociais e outros meios de comunicação. Espero logo estar junto com vocês novamente, né, para a gente dar continuidade aos nossos estudos históricos, né? Façam as atividades, fiquem em casa, use máscara, se higienize, né, e vamos nos cuidar para que possamos logo voltar às nossas atividades. Beleza? Forte abraço, até mais.